consciência humana tem algum poder quântico? Eu sei que muitas vezes a gente encontra na internet coisas do tipo: o observador é capaz de alterar a realidade, é capaz de mudar a realidade, e são coisas que tentam associar a mecânica quântica, a física quântica, a certo misticismo, espiritualismo. É claro que cada um é livre para acreditar no que quiser, mas se valer de afirmações físicas um tanto imprecisas e até mesmo deturpar o que a ciência fala é, no mínimo, mau caratismo. Mas antes de conversarmos mais sobre esse assunto, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu e-book 10 Passos para Observar o Céu a Olho Nu, e nele você encontra basicamente tudo o que você precisa saber para reconhecer e entender estrelas, constelações, cometas, luas. Eu escrevi esse e-book com muito carinho e com coisas que eu só fui aprender na faculdade, então é um e-book muito completo, podemos considerar como um curso de astronomia de posição. Você com certeza vai se considerar um verdadeiro astrônomo ao observar o céu. E não, você não precisa de nenhum conhecimento prévio para ler esse e-book, e mais do que isso, você pode ler os capítulos na ordem que você quiser. Nele eu falo um pouco de história, geografia, química, matemática, falo sobre muitos conceitos importantes na astronomia, como magnitude estelar, magnitude aparente, magnitude absoluta, e algumas dicas práticas, como por exemplo, como você pode estimar a distância de uma estrela a partir da sua mão e de seus olhos apenas. Voltando ao assunto, quando nós falamos de física quântica, sempre tem algum misticismo atrelado, e frequentemente eu encontro na internet algumas pessoas influentes, pessoas famosas, levando esse lado da física quântica que não é verdade. Quando falamos disso, precisamos falar do famoso experimento da dupla fenda, que consiste em um feixe de fótons ou elétrons, uma barreira que possui duas fendas, dois buraquinhos, e uma tela de detecção. Quando esse feixe de fótons ou elétrons passam pela barreira, eles são detectados de duas formas diferentes nessa tela, que às vezes é chamada de anteparo. Quando não há um tal observador, o feixe de fótons ou elétrons é detectado como onda. Isso significa que nós vamos ver na tela padrões de interferências construtivas e destrutivas, que basicamente são faixas claras e faixas escuras. Porém, quando esse observador é colocado, nós temos na tela apenas duas linhas, que são correspondentes aos dois vãos, as duas fendas da barreira. Nós temos então um comportamento de partícula. Esse experimento nos mostra a dualidade onda-partícula, que é a característica de uma partícula se comportar tanto como onda, tanto como partícula. O problema é que esse observador não é uma pessoa, não é um olho humano, não é uma consciência humana, ele é um instrumento físico e nada mais do que isso. Esse instrumento físico tem como objetivo calcular e saber a posição, a velocidade ou qualquer outra característica da partícula que está no feixe para conseguir estudar o caminho que ela faz ao passar pela barreira e atingir a tela. Pela interpretação de Copenhague, essa interação do equipamento físico tentando saber a posição dos fótons ou elétrons faz as partículas saírem do seu estado quantizado e se comportarem como partículas clássicas. Então elas perdem todas as propriedades quânticas e passam a se comportar como partículas comuns. Em 1932, John von Neumann foi um dos principais responsáveis por espalhar a ideia de que a consciência humana talvez colapsasse a função de onda da partícula. A função de onda de uma partícula é como se fosse a descrição completa de como a partícula se comporta. E essa descrição tem algumas propriedades quânticas, como por exemplo a propriedade de superposição, que significa dizer que uma partícula pode estar em mais de um estado ou mais de uma posição ao mesmo tempo. Essa função de onda descreve através de probabilidades todas as características da partícula. Então, nós temos todas as probabilidades de todos os seus estados, posições, velocidades, estados de superposição, de dualidade, enfim.
todas as características possíveis. O dito colapso da função de onda significa dizer que a partícula perdeu as suas propriedades e características quânticas e, a partir daí, ela se comportará como uma partícula clássica, ou seja, não estará mais em superposição, nem terá esse comportamento dual de poder ser onda e partícula simultaneamente. Em seu trabalho, John von Neumann descreveu duas coisas. A primeira foi a evolução determinística do sistema quântico através da equação de Schrödinger. E a segunda foi o colapso da função de onda no momento da medida. Só que o problema desse trabalho foi que qualquer sistema físico poderia ser tratado quanticamente, inclusive o próprio instrumento físico. Então, o próprio instrumento também teria suas características quânticas e, consequentemente, ele não poderia causar o colapso da função de onda, porque ele também poderia estar em superposição. Então, consequentemente, o que causaria o colapso da função de onda seria a consciência humana. A partir do momento que a pessoa que está observando a partícula tomasse consciência do estado dessa partícula, haveria então o colapso da função de onda e ela deixaria então as suas propriedades quânticas. Eugene Wigner também foi um nome muito forte que defendia o fato da consciência humana colapsar a função de onda. É importante falar que, embora esses estudos tenham sido feitos por físicos sérios, essas tais hipóteses teóricas não foram aceitas pela comunidade científica, então elas não se tornaram teorias de fato, principalmente pela falta de observação e a dificuldade de se mensurar o que é de fato a consciência humana. Por fim, em 1970, surgiu a teoria da decoerência quântica, que, em palavras simples, nos diz que a interação com o ambiente externo, a interação com algo de fora do sistema quântico, faz as partículas colapsarem a sua função de onda, perderem as suas características quânticas e se comportarem como uma partícula clássica. A decoerência quântica mostrou que a natureza da física quântica é uma natureza extremamente sensível a interações, inclusive interações até mesmo de temperatura. A física quântica se resume ao mundo subatômico, portanto, nós, seres humanos, não somos capazes de influenciar nessa escala. Nós estamos limitados ao mundo macroscópico e, quando nós chegamos nesse nível de escala, os princípios e propriedades quânticas não se manifestam aqui porque há muita interação ao redor. Nós estamos o tempo inteiro interagindo com campos, partículas, cargas, o que não acontece no mundo subatômico. É interessante pensar que, se o núcleo de um átomo fosse, por exemplo, do tamanho de uma bolinha de tênis, o primeiro elétron estaria a pelo menos mais de 20 quilômetros de distância. Então, no mundo subatômico, nós podemos considerar que temos partículas isoladas, sistemas quânticos isolados, e por isso eles são tão sensíveis a qualquer mínima interação com o ambiente externo. E já que estamos falando de física quântica, vamos falar também de mais alguns outros princípios da física quântica. O primeiro é o princípio da quantização de energia. Um quanta é a menor quantidade indivisível de uma grandeza física em um sistema quântico. Vamos dar o exemplo da grandeza energia. Os elétrons, por exemplo, não podem assumir qualquer quantidade de energia e nem ocupar qualquer posição ao longo de um átomo. Nós podemos entender isso como se fosse uma espécie de escada. Enquanto no mundo clássico nós teríamos uma rampa, onde qualquer lugar é possível de você ocupar e pisar, no mundo quântico nós teríamos uma escada, onde existem lugares determinados para você pisar e ocupar, e alguns outros lugares são literalmente impossíveis de serem ocupados. Outro princípio é a dualidade onda-partícula, que descreve a capacidade de um fóton ou elétron ser onda e partícula. Temos também o princípio da superposição, que também comentamos anteriormente, que nos diz que uma partícula pode ocupar vários lugares ou assumir diferentes estados simultaneamente. E claro que
que temos o princípio de Heisenberg, que nos impede de saber simultaneamente a posição e o momento linear de uma partícula. Esse momento linear pode ser entendido como para onde a partícula vai. Então, nós não podemos saber a posição atual de uma partícula e nem qual o destino de seu movimento. Isso se dá pela característica quântica de ser probabilística. E a partir do momento que nós sabemos a posição e para onde a partícula vai, nós poderíamos prever com certeza o seu futuro, que vai contra aos princípios quânticos. Temos também o emaranhamento quântico, que relaciona partículas diferentes que podem estar a infinitos quilômetros de distância e ainda assim uma influenciar na outra. Vou dar um exemplo prático de como isso acontece. Vamos imaginar que temos a partícula A e B e elas estão emaranhadas. Esse emaranhamento significa dizer que de alguma forma elas estão relacionadas e a descrição da função de onda de uma partícula depende também da descrição da função de onda de outra partícula. Então vamos supor que A e B estão emaranhadas e eu interajo com a partícula A para saber a posição de A. Então, a partir do momento que eu interagi com a partícula, eu colapsei a função de onda da partícula A e fiz ela sair do estado de superposição e assumir somente uma posição. A partir do momento que eu sei a posição da partícula A, eu também posso saber a posição da partícula B, sem sequer interagir com a partícula B. Para finalizar, nós temos o princípio da decoerência quântica, que limita o mundo quântico ao mundo subatômico e explica o quão sensível as propriedades quânticas são. Em resumo, o que temos que ter em mente diante de tudo isso é que uma pessoa não é capaz de influenciar quanticamente, já que nós estamos restritos ao mundo macroscópicos e essas partículas, as propriedades quânticas, estão restritas ao mundo subatômico. Outra coisa muito importante é nunca se esquecer que na física o observador é um instrumento físico e não uma pessoa. Uma pessoa apenas com os olhos não é capaz de influenciar nenhum átomo, nenhum elétron e muito menos saber qual a posição de um elétron ou de um fóton, que no caso é a intenção do experimento da dupla fenda. Então não faz o menor sentido nós encararmos o observador como uma pessoa, porque uma pessoa jamais conseguiria enxergar com seus próprios olhos a posição de um elétron. Hoje eu fico por aqui, mas se você quiser aprender um pouco mais sobre astronomia, além de adquirir o meu e-book, você também pode ser membro aqui do canal. E se tornando um membro galáctico, você passa a fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu troco notícias, informações, teorias e estudos diariamente com vocês. Nós também temos lives exclusivas e vídeos respondendo as perguntas dos membros. Muito obrigada você que ficou até aqui. Estou esperando o seu comentário com sugestões de temas para os próximos vídeos. Também espero o seu like e a sua inscrição e até a próxima!